Irmãos, a paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos para a lição número 11. O título da lição e a forma de abordar na revista são a partir do ministério e o ministro da reconciliação. Mas eu vou abordar esse mesmo assunto, o mesmo trecho bíblico do ponto de vista da nova criatura. E nós vamos começar a nossa leitura no último trecho da aula passada, que é o final do capítulo 4. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18. Portanto, o enfoque do nosso assunto hoje vai ser em torno da nova criatura em Cristo. Por isso não nos desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias. Pois a nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável, de valor eterno, pois não fixamos olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporais, ao passo que as que não se veem são eternas. Primeira coisa que nós vemos então dentro desse enfoque é que a nova criatura em Cristo não é materialista, isso é, não se prende às coisas deste mundo. E é o que nós estamos lendo aqui. Nós não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, nas invisíveis, porque as visíveis são temporais, né? Dependem do tempo, são passageiras, se desgastam com o tempo, mas aquilo que nós não vemos e esperamos são as coisas eternas. Nós já abordamos esse trecho na semana passada, sobre outro ponto de vista, e eu me lembro de ter falado para os irmãos que essa carta aos Coríntios, até o capítulo 9, tem assuntos muito encadeados. Lembra que eu falei? É difícil você dividir com precisão um assunto e depois na outra semana começar outro. As coisas são muito encadeadas. Então nós estamos usando aqui como elo entre a aula passada e a de hoje, esse final do capítulo 4, nessa perspectiva de que a nova criatura em Cristo não focaliza as coisas deste mundo. E também vimos na semana passada que se você está esperando uma grande mudança de vida material, vamos dizer assim, uma grande mudança de vida financeira, você já está com uma causa na justiça, já tem um valor bastante alto para receber, só falta o desembargador assinar e publicar no Diário Oficial e você vai entrar na bufunfa, né? Mas você está passando por dificuldades agora, as contas estão atrasando e não dá para pagar a escola das crianças, já não está dando nem para comprar mortadela mais, mas você espera com paciência, porque sabe que daqui a pouco você vai ter dinheiro para comprar presunto todos os dias, né? Daqui a pouco você está tranquilo. E essa comparação com outros termos eu fiz na semana passada, quando Paulo disse que a nossa leve e passageira, ou momentânea tribulação, produz para nós uma glória incomparável de valor eterno. Nós estamos esperando uma coisa muito grandiosa, tomar posse de toda a nossa herança da eternidade em Cristo, daqui a pouco, porque Paulo diz que é passageira. Daqui a pouco a gente vai deixar as coisas deste mundo, as coisas materiais, para tomar posse da nossa herança eterna. E o que nós estamos passando aqui, isso do ponto de vista de Paulo, tribulação, é coisa leve quando se compara com a glória que está nos esperando, com a fartura que nos espera. Isso do ponto de vista de Paulo, porque a gente precisa se esforçar um pouco mais para passar por tribulações, né? Por causa do Evangelho. Nós temos tribulações pessoais? Temos dificuldades pessoais, familiares? Sim, mas Paulo aqui está focalizando tribulações por causa do Evangelho, por causa de ser fiel a Jesus Cristo e de pregar a palavra do Senhor, de ser testemunha do Senhor. Isso causando perseguição, causando muita tribulação e muito sofrimento. E ele
descreveu já que os sofrimentos dele foram muito intensos, de grande quantidade, o tempo todo. Tanto é que ele não dava nem mais valor para a própria vida, porque ele se cansou de ter medo de morrer, como se dissesse isso. E ele já considerou isso como uma coisa passageira, uma coisa até leve, quase que insignificante, comparando com aquilo que ele estava para receber. E nós podemos focalizar dessa maneira também. Se nós temos uma necessidade e estamos para receber um grande prêmio, essa necessidade acaba, a gente aguenta, né? Acaba sendo até quase que insignificante. A gente aguenta, vamos aguentar aí mais umas semanas, porque daqui a pouco a gente vai sair desse sufoco e a gente vai estar muito bem de vida. Essa é a nossa situação perante a realidade celestial, a realidade eterna. E se nós passamos por dificuldades aqui, que são muito menores do que as que Paulo passava, certo? O que nós estamos passando aqui, se Paulo dizia que o que ele estava sofrendo era leve, uma tribulação leve, quase insignificante, imagina o que é que nós estamos sofrendo, é nada. Estamos sofrendo nada. Mas vamos olhar do nosso ponto de vista. Se a gente acha que está sofrendo, acha que as coisas estão difíceis para nós como cristãos, então tenha paciência, porque falta pouco para a gente tomar posse da herança eterna. Isso porque nós somos novas criaturas, é por isso que a gente pode ter essa esperança, e como novas criaturas a gente não precisa e não deve mais ficar de olho nas coisas deste mundo. Isso tudo vai passar. E para nós que temos esta visão da eternidade, do que o Senhor está fazendo e está para fazer a respeito da igreja, isso é passageiro e é muito rápido, não vai durar nada, ok? Pode contar que daqui a pouquinho você vai estar na glória e nem percebeu quando foi que saiu do mundo. E não é bom isso para nós? Isso nos inspira a deixarmos de ser materialistas, a de ficarmos só correndo atrás do prejuízo material. É claro que nós devemos defender o que é nosso, nós devemos trabalhar, nós podemos juntar as coisas, planejar e planejar nossos filhos na escola e planejar alguma coisa materialmente melhor para nós e com isso também ajudar a obra do Senhor, mas o que a Bíblia quer dizer é que nós não nos prendemos a isso. Isso não pode ser nosso meio de vida. Como novas criaturas, o nosso meio de vida agora é outro. A nossa visão maior é outra. Nós temos que ter agora a perspectiva das coisas celestes, das coisas eternas. E não ficar presos aqui em números, em quantidades, em coisas palpáveis. E sim nos dedicar àquelas que são eternas. Vivemos com os pés na terra, trabalhamos, ganhamos nosso salário, pagamos impostos, compramos coisas boas para a nossa família, passeamos, comemos um sanduíche de vez em quando, vamos para não sei onde passear, mas isso é tudo transitório. Não tenha isso como sendo o principal da sua vida, porque não é e não pode ser. Porque se nós focalizarmos essas coisas materiais principalmente, nós vamos começar a perder o foco das coisas espirituais e com isso nós vamos começar a degenerar na nossa própria fé. E aí é que o crente cai. Aquele que acredita que uma vez salvo para sempre, está correndo esse risco, porque ele pode permitir que a sua fé seja degenerada pelo materialismo e quando ele perceber, ele já está um pouco afastado de Jesus Cristo, mas está esperando que Jesus Cristo traga de volta na marra para jogar ele no céu, porque a salvação, no entendimento dos calvinistas, é obrigatória, é forçada, né? É incondicional e é um risco muito sério. Se você crê como um calvinista que uma vez salvo para sempre, que você foi eleito, tudo bem, não quero brigar com você por causa disso, mas pelo menos entenda que a Bíblia fala em muitas instâncias, em diversos lugares. Não seja materialista, não coloque os olhos nas coisas desta terra. Jesus disse, o seu tesouro não seja nesta terra, seja no céu. E ele também disse para tomar cuidado com a sua salvação. A carta aos Hebreus fala diversas vezes, o meu justo viverá da fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então existem muitos alertas para você cuidar da sua salvação. Não importa se você é calvinista, arminiano ou você é de outra vertente. Se você acredita na eleição incondicional, se você acha que você não tem como escapar da decisão de Deus a respeito da salvação, ou se você crê que depende da sua escolha e do seu livre-arbítrio. Não importa. Importa que você deve cumprir o que a palavra de Deus diz. Tome cuidado da sua alma. Tome cuidado com o seu relacionamento com Deus. Porque o triste vai ser um calvinista morrer e descobrir que estava enganado. Agora,
aquele que não é calvinista, que acredita que tem que tomar conta da sua salvação, tomar cuidado, e faz isso, se ele estiver enganado e chegar ao céu, e Deus falar para ele, meu filho, você não precisava ter feito tudo isso, você ia ser salvo de qualquer jeito, ele está no lucro. Ele está no lucro. Ele cuidou do que era dele, do mais importante, que é a sua fé, a sua salvação, a vida eterna, ele cuidou, mas o contrário é perigoso. Se um dos dois estiver errado, quem não pode estar errado é o calvinista, para não correr o risco de ser condenado acreditando que é ser salvo de qualquer jeito. Ok? Então não seja materialista. Se você é nova criatura, mostre que você é nova criatura em toda a sua maneira de viver. Mostre que você é nova criatura nos seus valores, na sua perspectiva eterna, na sua cosmovisão, que você olha para as coisas sagradas, olha para as coisas celestes em primeiro lugar, e isto aqui é apenas transitório. Nós somos aqui como que, não turistas, nós estamos aqui, qual é o termo que é mais empregado no meio evangélico? Peregrinos aqui na Terra, ok? E nós vamos falar de como nós somos peregrinos aqui na Terra também, o porquê nós somos peregrinos ainda. E pelo fato de nós sermos peregrinos aqui na Terra, como que estrangeiros neste mundo, há uma coisa que nós devemos estar prontos para enfrentar. É a mudança. Você se lembra de que quando o povo de Israel estava no Egito, e Deus instituiu a primeira Páscoa, disse, vocês devem estar com os lombos cingidos, cajado na mão, com a bagagem pronta. Por quê? Pronto para a mudança. Deus ia dar a ordem de saída do Egito e a pessoa tinha que estar pronta. E assim, isto é uma figura da nossa vida agora. Nós temos que estar preparados para sair desse mundo, prontos para isso. Então nós não ficamos, em primeiro lugar, como diz, apegados às coisas materiais, mundanas, e por outro lado, nós devemos estar preparados para sair daqui. Nosso coração estar pronto para sair daqui. A nossa vida estar preparada para sair daqui. Vamos ler o trecho bíblico que corresponde a essa afirmação. É já no começo do capítulo 5, até o versículo 5. Sabemos que se esta nossa tenda, essa barraca, esta casa, nossa casa terrena, for destruída, temos um edifício da parte de Deus, uma casa eterna no céu, não feita por mãos humanas. Enquanto estamos nessa tenda, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Pois se de fato estivermos vestidos, não seremos achados despidos, porque enquanto estamos nesta tenda, gememos e somos afligidos, pois não queremos ser despidos, mas sim revestidos, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus mesmo quem nos preparou para isto e deu-nos o Espírito como garantia. Interessante é Paulo dizer, sabemos. Como é que ele sabe isso, hein? Nós sabemos que se essa nossa tenda for destruída, temos um edifício da parte de Deus. Como ele sabe isso? Jesus já tinha declarado isso. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei comigo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Então, Jesus já havia dito que há muitas moradas na casa do pai. Só que tem um detalhe, o evangelho não tinha sido escrito ainda. Quando Paulo escreveu essas cartas, os evangelhos não estavam escritos. Então como é que Paulo sabia disso? Isso aqui é apenas um ponto teológico para a gente meditar, né? Provavelmente pela tradição oral, porque as pessoas devem ter comentado, e Paulo, depois que se converteu, estava muito atento ao que se falava do meio cristão. Evidentemente, ele se interessava muito em saber o que Jesus tinha falado. Ele deve ter conversado com os outros apóstolos, como Pedro e outros, que ouviram diretamente da boca de Jesus e quis saber de tudo. E agora ele está dizendo que sabe isso. É interessante, irmãos, que ainda que nós não tenhamos lido a Bíblia toda, como a maioria dos crentes, né?
ainda que a maioria dos crentes não tenha se dedicado a estudar as minúcias da palavra de Deus, isso é um problema, né? Isso é um desconforto para a igreja saber que nós temos crentes com anos de crente que não leram a Bíblia toda e que não meditam nela para tirar coisas essenciais. Mas na época era muito mais difícil, porque não circulavam livros como agora. E Paulo então ficava atento. Então, ainda que nós não sejamos fiéis à palavra do Senhor, a ponto de estar sempre lendo e de termos lido várias vezes a Bíblia, nós precisamos pelo menos estar atento ao que se fala. Pelo menos dar ouvidos a isso e meditar nisso. Então, imagine só. Se eu não li a Bíblia toda ainda, ou eu não li várias vezes para ter uma boa compreensão dela, eu vou prestar atenção à aula, eu vou prestar atenção ao sermão, vou prestar atenção ao aconselhamento do meu pastor, eu vou procurar ouvir atentamente o que os irmãos mais velhos na fé, que têm mais experiência, estão dizendo, porque eles podem estar trazendo uma palavra diretamente do Senhor para mim, eles podem estar dizendo exatamente aquilo que Jesus disse, e que pode ser relevante para a minha vida. O que nós não podemos fazer é, além de não ler a palavra de Deus, não meditar nela, não estudar, também não dar ouvido ao que está acontecendo. Certo? Como é que nossos filhos aprendem a palavra de Deus até que cheguem à adolescência e podem meditar por conta própria na Bíblia? Ouvindo o que nós falamos, os pais, prestando atenção ao que nós falamos, sendo isso gravado nos seus corações, prestando atenção ao que a professora diz na escola dominical, o pastor diz aqui, aconselhamento, frases soltas, pequenas coisinhas. Vamos nos comportar assim também? Se a palavra de Deus basta para a sua vida como alimento, entenda que a palavra de Deus, a expressão da palavra de Deus, a manifestação dela, não é apenas com a Bíblia na mão. Tanto é que nós temos aula, temos sermões, existe o ministério do aconselhamento, que também é ministério da palavra. Vamos prestar atenção, porque, de repente, uma frase no meio de uma conversa genuinamente cristã pode ser uma frase que o Senhor colocou na boca da pessoa que você está ouvindo, e aquela frase pode transformar sua vida. Por isso Paulo diz, nós sabemos estas coisas. Como ele está sabendo? Porque ele era conectado, ele prestava atenção aos acontecimentos da vida cristã, e ele tinha interesse em aprender cada vez mais. E ele diz que se essa nossa tenda, tabernáculo, for destruído, nós temos um edifício. Isto é, existe a possibilidade, que é bem presente, de nós perdermos este corpo. Mas olha que coisa interessante, veja só. Quando ele diz que esta casa destruída, nós vamos ter uma casa eterna que não é feita por mãos humanas, enquanto nós estamos nesta casa, nós gememos, desejando ser revestidos pela habitação celestial. O que ele está dizendo então é que esta casa aqui, esse corpo que você tem, não é você. Você fala assim, eu falo assim para a Natália, vamos dar um pulo lá na casa do Wellington? Vamos conversar com ele? Vamos. Aí quando a gente vira a esquina, a gente olha, o Wellington lá. Ela fala, onde? Lá, o Wellington, não está vendo? A porta, a janela, o telhado, as paredes, as árvores. Não, mas aquilo lá não é Wellington, aquela é a casa dele. Mas ele não mora lá? Sim, mas não é o Wellington está lá dentro. Essa imagem Paulo extraiu da nossa vida. Isso que nós estamos vendo é apenas um corpo onde a gente habita, é uma casa transitória. Nós não somos... Nós falamos normalmente, mas nós não somos isso que nós estamos vendo. Essa composição material física. Então o que é que nós somos? Aquilo essencial que habita lá dentro. Um ser imaterial, de composição espiritual que habita aqui dentro. Eu acho que, embora isso seja muito difícil, não é o conceito que é difícil, é encarar essa realidade. Embora isso seja muito difícil, nós precisamos começar a abrir mão dessa posse. O Wellington, se for necessário, se tiver uma promessa de uma casa melhor, morar numa bela de uma mansão com piscina, né? Um jardinzão, não vai se mudar, não vai sair daquela casa? E por que é que nós não podemos ter essa perspectiva e essa esperança também? Se nós vamos ter uma casa melhor do que essa, por que a gente não pode abrir mão dela? Porque nós não somos isto aqui, apesar de eu beliscar e sentir, mas isto é uma ligação que existe entre o meu corpo e a alma, e ela vai ser desfeita, essa ligação. E Paulo está demonstrando isso para os crentes. A gente precisa aprender a abrir mão
dessa posse definitiva desse corpo. Claro que nós temos que cuidar desse corpo, dessa casa. Claro, nós habitamos nele, o Espírito Santo habita nele também, e é por meio do corpo que nós nos expressamos na obra do Senhor, certo? É por meio do corpo que nós fazemos o bem ou o mal. Deus usa nosso corpo para o nosso ministério cristão. Mas a gente não pode ficar definitivamente apegado a ele, porque nós vamos sair dele. E vamos sair dele para uma coisa melhor, para uma mansão, né? Com piscina, com ruas de ouro, de cristal. São figuras, né? Que a gente não tem uma explicação terrena definitiva. E ele diz, se essa casa terrena for destruída, se corromper, se perder, nós temos. Ele está usando isso como consolação, como se dissesse, passe por tribulação, passe por sofrimento, porque se você perder a sua vida material, sua vida humana física, essa casa onde você habita, você simplesmente vai mudar de residência e vai para um lugar melhor. Isso é uma esperança muito maravilhosa para o cristão, porque dos 7 bilhões e meio de pessoas no mundo, algumas dezenas de milhões ou centenas de milhões têm essa esperança, mas a maioria não tem. A maioria se apega a esse corpo e sofre e geme e não quer sair de jeito nenhum. É claro que eu não estou pensando em abandonar esse corpo agora, morrer e ir para o céu. Não estou pensando nisso. Eu quero cuidar da minha vida enquanto a tenho, quero exercer meu ministério, quero cuidar da minha família, quero viver com saúde e integridade, mas eu preciso entender que, assim que Deus requerer, eu vou sair dele, vou deixá-lo e vou para algo melhor. Melhor. Mas melhor a ponto de Paulo dizer, isso aqui é coisa leve, essa tribulação é momentânea, isso aqui é bobagem, isso é passageiro perto do que está esperando a gente. Entendeu, irmão? Então a nova criatura está preparada para mudar de casa, não apenas deste mundo, mas desta casa, para uma casa muito melhor, que não foi feita por mãos humanas, que é intangível ao ser humano, que não pode ser tocada pelo maligno, que não pode se corromper e não é afetada por doença, por fome e por necessidade nenhuma. Muito melhor do que essa. E o versículo 5, vamos voltar um pouquinho. Ele diz assim, versículo 2, nós gememos desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Essa palavra revestido significa vestir por cima. Olha que coisa interessante. Já Paulo passa a dizer uma coisa que não corresponde ao fato de nós abandonarmos o corpo, mas sim termos o corpo revestido por uma roupa nova. Lembra que eu falei para vocês no estudo aos Romanos que Paulo tinha a expectativa de Jesus voltar quando ele estivesse vivo ainda? Para Paulo, na época que ele escreveu Romanos, e talvez aqui uma transição, ele ainda tinha alguma esperança de estar vivo quando Jesus voltasse, ele ser arrebatado. E então, nessa ideia, ele não abandonaria esse corpo, mas esse corpo seria revestido de uma roupagem celestial, transformado no arrebatamento da igreja. Isso nós já estudamos melhor no capítulo 15 de 1 aos Coríntios. E ele diz que se de fato estivermos vestidos, não seremos achados despidos, isto é, não morremos. Ele está falando numa linguagem muito diferente, bastante metafórica, do fato da pessoa estar viva quando a igreja for arrebatada. Ele não vai ser despido, quer dizer, ele não vai sair deste corpo para receber um novo. Não, ele simplesmente vai ser vestido do novo. Versículo 4. Porque enquanto estamos nesse corpo, gememos, somos afligidos, pois não queremos ser despidos. Quer dizer, a gente não quer morrer. A gente não quer perder a ligação com esse corpo físico, mas sim nós queremos ser revestidos. Ora, esse é o meu desejo. Eu faço coro com essa declaração de Paulo. Esse é meu desejo. Eu não quero morrer, eu quero ser arrebatado. Eu não quero dar trabalho, se for necessário, se Deus quiser assim, tudo bem, mas eu não quero dar trabalho para a minha família, de fazer meu velório, chorar, quem sabe, né? Fazer um churrasco na semana seguinte. Não quero dar esse trabalhão todo, né, para a minha família. E sofrimento, não. E eu mesmo, né? Eu não quero ver minha degradação física e sofrimento para eu sair daqui e ir para o céu. O que eu prefiro? Eu prefiro que Jesus volte, eu esteja vivo e eu seja arrebatado. Eu não vejo a morte física. Paulo está dizendo isso. Pois não queremos ser despidos, mas sim revestidos, para aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. A palavra absorvido aqui é
tragado. Não é simplesmente assim uma transmutação, não, é a vida tragar e engolir a gente, mas ser engolido pela vida. É a mesma expressão usada por Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, quando diz que tragada foi a morte pela vitória. É a mesma palavra traduzida aqui por absorvido. Quer dizer, a morte foi tragada pela vitória. A vitória foi assim na morte. E tragou e desapareceu com a morte. E aqui ele quer dizer a mesma coisa. Nós queremos que isto mortal seja absorvido pela vida. Isto é, que a vida faça assim, e nós sejamos subitamente tragados pela vida. E é isso que vai acontecer no arrebatamento, né? É súbito. Você não pode fazer nada. Se você estiver pronto, se você é nova criatura em Cristo, quando o Senhor voltar, se você estiver vivo, você vai ser tragado subitamente pela vida. Pode ser agora. Você está aqui olhando para mim, está pensando alguma coisa, de repente, foi. Que a Bíblia diz que vai ser num piscar de olhos. E foi Deus mesmo, diz a Bíblia, versículo 5, quem nos preparou para isso, hein? Quer dizer, Ele estabeleceu as condições para que isso aconteça conosco. Gente, desse ponto de vista é irresistível. De que se nós somos novas criaturas, estamos em Cristo, vivemos pela fé, estamos olhando para as coisas celestiais e não as materiais, estamos nos preparando para a mudança para o céu, as condições estão estabelecidas pelo próprio Deus para que a gente passe por isso assim, de forma irresistível. A menos que você recuse, é claro. Recusar deixa de ser nova criatura. E ele diz, a Paulo ainda diz que Deus nos deu o Espírito como garantia. A palavra garantia aqui vem do grego arrabon. Não tem nada a ver com arrabalde ao redor da cidade, porque arrabalde vem de uma palavra árabe. Aqui arrabon vem da palavra grega. Deus nos deu o Espírito Santo como garantia. Talvez a sua Bíblia diga penhor. É o mesmo sentido, né? O Espírito Santo é o penhor dessa obra de Deus. O que significa isso? É uma linguagem comercial da época de Paulo. Significa a primeira parcela, a primeira prestação de uma dívida. Como se Deus, linguagem comercial, tivesse uma dívida conosco e Ele já pagou a primeira parcela. Não precisando. É como se fosse um sinal, né? Você vai comprar determinada coisa, mas ainda não vai pagar tudo, não vai pegar. A pessoa diz, então você me dá um sinal para fechar o negócio fica reservado para você. Não é assim que a gente fala? Você dá um sinal? Então, é aqui como se Deus desse um sinal. Quer dizer, a primeira parcela é o arrabon, é o penhor do Espírito Santo. É como se, eu acho que isso é muito grandioso, é muito maravilhoso. É como se o Espírito Santo fosse a primeira parcela do que Deus tem prometido para você. Sendo Ele tudo, sendo o Espírito Santo o Senhor dos céus e da terra, que preenche todas as coisas com sua glória, majestade e poder, Deus nos dá como se Ele fosse a primeira parcela do que Deus tem prometido para nós ainda. É muito maravilhoso. Eu acho que isso é motivo suficiente para nós nunca mais pensarmos em desistir. Nunca mais. Para nós estarmos de malas prontas já. E para nós nunca mais ficarmos olhando as coisas materiais. Você tem o Espírito Santo morando dentro de você, como sendo a primeira parcela de Deus, para mostrar que você é herdeiro dele e que nada mais vai tirar você da presença dele, a menos que você queira. É muito maravilhoso isso, irmãos. Em terceiro lugar, nós falamos aqui então, nova criatura em Cristo não é materialista, a nova criatura em Cristo está preparada e se preparando para se mudar, e a nova criatura em Cristo, agora em terceiro lugar, procura agradar o Senhor. Vamos ler aqui a partir do versículo 6. Portanto, estamos sempre confiantes. Eu quero que você procure se localizar nessa declaração para ver se é verdade em relação à sua vida como nova criatura. Estamos sempre confiantes. Está mesmo? Sabendo que enquanto presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor. Já vamos falar disso. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Assim estamos confiantes
e preferimos estar ausentes do corpo e presentes com o Senhor. Por isso também nos esforçamos para agradá-lo, quer no corpo, quer fora dele. Pois é necessário que todos sejamos apresentados diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba retribuição pelo que fez por meio do corpo, de acordo com o que praticou, seja o bem ou seja o mal. Isso mostra que nós devemos de fato nos esforçar para agradar o Senhor Jesus. Ele diz, quando estamos presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor. Por quê? Porque ainda que nós tenhamos comunhão essencial com o Senhor Jesus Cristo, a partir de agora, todavia o Senhor Jesus vive num plano diferente do nosso. Nós não podemos vê-lo, nós não podemos tocá-lo, senti-lo. Quando alguém diz, eu sinto a presença do Senhor, pode ser verdadeiramente uma experiência espiritual, e Deus está tocando o coração da pessoa, que ela realmente sente que Deus está trabalhando ali, ou pode ser uma experiência emocional, né? A pessoa está emocionalmente afetada, eu acho que a maioria das vezes é isso, mas pode ser uma experiência espiritual. Mas aqui não está falando disso, na verdade está dizendo que nós vivemos em esferas de situações diferentes. Nós vivemos no mundo material, e estamos muito ligados com esse mundo material, e estamos fazendo um esforço para não ficar presos a este mundo e para não sermos materialistas, mas ainda estamos aqui com o pé na terra, ainda vivemos aqui de acordo com as circunstâncias e exigências desse mundo, inclusive as leis desse mundo, e o Senhor Jesus vive numa esfera totalmente diferente dessa. E gostaríamos ou não, é como se Paulo dissesse, olha, vamos botar de lado agora a ideia de morrer e vamos esquecer isso. E vamos falar apenas da presença do Senhor. É como se ele dissesse isso, irmãos, eu gostaria muito de estar agora na mesma esfera espiritual que está o Senhor Jesus. Se ele voltasse o pensamento aos versículos anteriores, é como se ele dissesse, eu gostaria de não morrer, mas por outro lado eu queria tanto estar com Jesus agora. Esse é um dilema do ser humano, né? O ser humano quer ir para o céu, mas não quer morrer, né? Não é um dilema esse? Isso aconteceu 2000 anos atrás, né? Quantas pessoas com esse pensamento morreram nesse meio tempo? Quantos milhões de pessoas, né? Quero estar com Jesus, mas não quero morrer. Mas morreram. E estão satisfazendo agora o seu anseio. Mas o anseio da alma, mais profundo ser espiritual, clama por estar presente com Jesus e deixar tudo isso para trás. Na verdade, pensamos assim pela palavra do Senhor. Ainda que nós não queiramos fechar os olhos agora, morrer para estar com o Senhor, porque se a morte se anunciar para nós agora, e nós percebemos que vamos morrer daqui a pouco, ou vamos morrer amanhã, algum certo pavor, uma ansiedade vai tomar conta de nós, certo? Vai tomar conta de nós. Mas se isto não acontecer, se nós não pensarmos nessa ansiedade, nesse pavor, e nós pensarmos simplesmente que daqui a pouco nós vamos estar na esfera de atuação espiritual do Senhor, e nós focarmos nisso, vamos perceber que isso de fato é muito melhor. A questão é que nós aprendemos todas essas décadas a viver no corpo, dentro desta carne, desta casa, e dar valor a ela. Inclusive antes da nossa conversão, ela era o que nós tínhamos de principal. Mas agora a gente precisa, como falei no primeiro tópico, começar a mudar nosso ponto de vista e ver que isto não é o principal. Isso é um veículo usado por Deus para nos expressarmos nesse mundo, mas não é o principal. O principal é estar com Cristo. É o mais importante. A Bíblia nos dá uma esperança maravilhosa quando diz que assim como Ele é, nós o veremos. Você imagina você passar pelo horror da morte, esse sofrimento todo e morrer. E de repente se encontrar com Cristo e ver como Ele é. Você vai se lembrar do horror da morte, das dores que teve? Você vai se lembrar da tristeza, da angústia, da ansiedade, da inquietação, de não querer morrer, de todo o esforço que você fazia para ficar vivo fisicamente? Não está nem aí mais. Quem sabe o Senhor lhe pergunta, quer voltar? Quer recuperar tudo isso? Quer viver uma vida física íntegra, com saúde, com boa expressão, com vitalidade, vigor? Voltar a sair daqui da minha presença e ficar lá no seu corpo de novo? O que você vai dizer? De jeito nenhum, Senhor. Quero nem saber mais. Quero ficar aqui contigo, porque é muito melhor. Você concorda com isso? Vocês estão vendo a dualidade em que a gente vive? A gente vive em confusão por causa desse corpo. E Paulo está tentando dizer, não, estar com Cristo é melhor. Eu sei que nós vamos sair daqui e nós vamos nos proteger.
E nós vamos proteger nossos familiares, vamos proteger até as pessoas estranhas. Nenhum de nós vai ser louco de falar, não, estar com Cristo é melhor, então vamos morrer todo mundo. Ninguém vai fazer isso. Até porque a nossa vida, o início e o fim dela dependem da vontade do Senhor, não de nós. É o Senhor quem define o início e o final da nossa vida, não somos nós. Certo? Paulo sofreu muito, ele não decidiu pôr fim na sua própria vida. E ele sofreu muito. Muito. E ele disse, eu não tenho mais a minha vida por preciosa. Todos os dias eu sou entregue para o matadouro. Mas ele nunca pensou em pôr fim à própria vida. Ele sempre deixou nas mãos do Senhor. E enquanto ele tinha vida, tinha fôlego, ele exercia o ministério dele. Mas que de fato é muito melhor estar com Cristo, a gente não... E por causa do fato de estar com Cristo é muito melhor, mas nós temos que valorizar o fato de nós estarmos exercendo o nosso ministério através do corpo, aí a gente fica nessa dualidade. Então o que a gente tem que fazer? A Bíblia expressa, enquanto nós estamos no corpo, vamos agradar o Senhor. E Paulo diz, quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. A Bíblia diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Quer dizer, se um de nós morrer, é porque Deus quis ter o prazer de nos levar e estar com Ele, porque é preciosa a morte daqueles que o amam perante o Senhor. Mas, e ainda que nós possamos agradar o Senhor com a nossa morte para estarmos com Ele, vamos agradar o Senhor estando vivos nesse corpo e trabalhando por Ele. Essa é a suma do que a Bíblia quer dizer. Agora, esta parte tem um fecho importante, para não ficar no simples aconselhamento para nós servirmos o Senhor com o nosso corpo. É o versículo 10, Paulo diz, pois é necessário que todos sejamos apresentados perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba retribuição pelo que fez, por meio do corpo, de acordo com o que praticou, seja o bem ou seja o mal. Então, deixou de ser um simples aconselhamento do seu professor a respeito de servir o Senhor Jesus fielmente com o seu corpo. Passou a ser a sua necessidade, passou a ser a necessidade sua que me ouve, de servir o Senhor nesse corpo. Por quê? Porque quando você sair dele e se apresentar perante o Senhor Jesus, você vai passar pelo julgamento. O julgamento é coletivo, porque diz que todos vamos passar, mas ele é individual também, no sentido de que aquilo que você fez através do seu corpo, isto é, enquanto você está fisicamente vivo, o que você fez, o que você deixou de fazer, o que você fez de bom e o que você fez de ruim, vai passar tudinho entre você e Jesus Cristo. Tudo vai ficar exposto. Você vai ser virado no avesso diante do Senhor Jesus nesse dia. E tudo que você fez, bom ou ruim, e tudo que você deixou de fazer vai estar ali sendo julgado naquela hora. Por isso agora deixa de ser um aconselhamento e passa a ser uma necessidade sua de fazer o que é certo, de servir com integridade enquanto você está nesse corpo, nesse tabernáculo, de fazer aquilo que é agradável, que é correto ao Senhor, e é fazer e não deixar de fazer, porque a Bíblia também diz que aquele que sabe fazer o bem, quer dizer, sabe fazer o que é correto, justo, sabe fazer o que precisa ser feito e não faz, peca, comete pecado, a Bíblia diz. Então, se você deixar de fazer coisas que você pode fazer e deve fazer, que Deus colocou na sua mão, no seu caminho, se você deixar de fazer, você vai passar pelo tribunal de Cristo e vai ter que prestar conta disso. Eu fico preocupado, e mais uma vez eu vou invocar essa figura, lamento, irmãos, mas é a nossa realidade. Eu fico muito preocupado com os 75% dos membros da igreja, 3/4 da membresia da igreja, 3/4, que não se preocupa em colocar a mão numa vassoura na igreja para ajudar os irmãos. Que não se preocupe em dar o seu nome para um trabalho da igreja, que não se preocupe em atender um chamado do seu pastor, que não se preocupe em ver um irmão, uma irmã sobrecarregados na obra do Senhor, precisando de alguém para dividir o trabalho, porque não tem tempo para a família, não tem tempo para lazer, tem que fazer todo aquele trabalho, enquanto 3/4 da igreja estão assim, A Bíblia não diz que são só os 25%, 1/4 da igreja que trabalha que vai passar pelo tribunal de Cristo.
Diz que toda a igreja vai passar pelo tribunal de Cristo. E aqueles que deixaram de ajudar o irmão no trabalho do Senhor, aqueles que deixaram de fazer o bem, aqueles que deixaram de dizer, estou aqui, pastor, vão passar pelo julgamento também. Estou dizendo que não é mais um aconselhamento, é uma necessidade. Servir o Senhor. Eu tenho visto pessoas começando a despontar no nosso meio com o trabalho. Às vezes, os jovens pensam que ninguém está olhando. Estão olhando sim, viu, jovens? Os mais velhos, mais maduros estão olhando para vocês sim. Eu tenho visto com alegria jovens aqui, sem fazer alarde, sem tocar trombeta, sem colocar no jornal, fazer a sua parte e se dedicar à obra do Senhor. Começar a se dedicar. Espero que vocês sirvam de exemplo para nós, que estamos querendo pendurar a chuteira, deixar o cajado encostado, porque assim como vocês vão prestar conta para Deus e estão trabalhando, nós também, que se deixarmos de trabalhar, vamos prestar conta a Deus. Faltam 10 minutos, né? 15. Oi, irmão, pode falar. Falta quanto? 15. Eu posso ler um versículo aqui? Por favor, irmão, fique à vontade. Zacarias, capítulo 3, versículo 8 e 9. Na terra, 2 terços serão ceifados e morrerão. Todavia, a terra, a terça parte permanecerá, diz o Senhor. Colocarei essa terça parte no fogo e a refinarei com prata, e purificarei com ouro. Ela evocará o meu nome e eu lhe responderei. É o meu povo que direi. É o meu povo que direi. E ela dirá: o Senhor é meu Deus. Obrigado, irmão. Glória a Deus. Então existe uma parte, né, que vai servir, né? E alguns lugares da Bíblia fala do remanescente justo, remanescente fiel. Infelizmente é assim, irmãos. Eu peço a Deus que pelo menos entre esses que nós vemos e conhecemos, caia a ficha. Pelo menos dentro da nossa igreja. Nossa igreja tem quanto? 80 membros e participantes? Quantos trabalham de fato? Quantos se envolvem com a obra do Senhor? 20? 20 de 80 são 25%, um quarto mesmo. E os outros 3/4? Estão cansados de trabalhar? Ou ainda não receberam o Espírito Santo? Não sei, né? Cada um. A quarta parte do nosso estudo. Portanto, versículo 11. Sabendo o que significa temer o Senhor, olha que Paulo não falou sobre o temor do Senhor. Ele falou apenas do que vai acontecer com o crente. E então ele invoca já a figura do temor do Senhor. Isto é, o temor do Senhor passa a ser infundido entre declarações que exigem alguma postura do crente. Ele diz, sabendo o que significa temer o Senhor, procuramos convencer os homens, os seres humanos. Contudo, já somos bem conhecidos por Deus, espero que também sejamos bem conhecidos em vossa consciência. Não estamos de novo nos recomendando a vós, mas vos concedemos a oportunidade de vos orgulhardes por nossa causa, de modo que tenhais resposta para os que se orgulham das aparências e não do que está no coração. Isto é, não vamos voltar à questão de Paulo ter que se recomendar para a igreja de Corinto, que nós já estudamos há 2 semanas. Mas ele está dizendo o seguinte, agora, eu não estou querendo aparecer diante de vocês, eu estou apenas dando elementos para vocês, irmãos de Corinto, sentirem algum prazer de terem sido objeto do meu ministério para ganhar vocês para Jesus e fundar essa igreja, e vocês terem alguma coisa para dizer para aqueles que estão falando mal de mim. Aqueles que se baseiam nas aparências. Porque se enlouquecemos, esse versículo já é mais complicado. 13. Se enlouquecemos, é por Deus que enlouquecemos. E se não perdemos o juízo, é por vós que não o perdemos. Paulo aqui deve estar se referindo a alguma coisa que provavelmente os seus inimigos falaram de mal contra ele. Aqui precisa de uma explicação já da crítica, do método histórico crítico de análise da Bíblia. Eu falei para vocês que a partir do capítulo 10, parece ser uma outra porção da carta de Paulo, 2 aos Coríntios, porque ela é muito diferente, né? Muitos estudiosos acreditam que do capítulo 10 para frente, é uma outra carta que Paulo escreveu, chamada Carta Severa, que está entre a primeira e a segunda, mas por algum motivo histórico que foi colocado aqui. Se isto é verdade, então
essa segunda carta aos Coríntios, nós estaríamos estudando a terceira, né? Essa segunda, que é do capítulo 10 para frente, foi uma bronca que Paulo deu nos falsos apóstolos. Ele fala das visões celestiais que ele teve, lembra? Não sei se ele fala assim, que subiu a não sei qual dos céus e que teve visões de Deus e coisas que eu não posso nem falar. E ele passa a falar das visões que ele teve. E para que eu não me ensoberbecesse, foi colocado o espinho na carne, o mensageiro de Satanás e tal. Então isso ele teria falado antes de escrever a segunda carta aos Coríntios. Por causa disso, lembra que eu falei que os inimigos vão procurar uma vírgula do que a gente fala e faz para falar mal de nós? Qualquer coisa vai ser motivo para eles falarem mal de nós, certo? Usaram isso contra Paulo, dizendo, tá vendo? Olha, enlouqueceu. Ele disse que teve essas visões, que viu o céu, que viu o anjo, enlouqueceu. E ele está dizendo aqui, se nós enlouquecemos, é por Deus que enlouquecemos. Quer dizer, se eu sair deste juízo humano, desse perfeito juízo humano, que vocês consideram juízo perfeito, e eu entrei numa outra esfera de raciocínio, de mentalização, foi por causa de Deus. Isso aconteceu de fato. Que para o ser humano isso é loucura. Para o ser humano que não tem Cristo, para quem não é nova criatura, isso é loucura. Dizer que esteve na presença de Deus, que foi para o céu, foi arrebatado, viu e ouviu coisas. Para quem não tem Cristo, isso é loucura. E ele está dizendo, se isto é loucura, é por causa de Deus, porque foi Deus que me chamou para lá. Agora, se, ao contrário, eu mantenho o juízo aos olhos de vocês, é por causa de vocês. Para poder ser uma pessoa racional, para poder ser uma pessoa que se expresse adequadamente, para poder ser uma pessoa que tenha o que dizer e vocês possam compreender. É isso que significa esse versículo. Então, pronto, né? Não precisa mais ter dúvida com relação ao versículo 13, né? Se enlouquecemos é por Deus, e se não perdemos o juízo é por causa de vocês. 14. O que nos motiva é o amor de Cristo, porque concluímos que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Como se dissesse. Agora, nós nos identificamos com a morte de Jesus Cristo na cruz. Ele morreu por nós para cumprir a lei no nosso lugar e pagar pelo preço dos nossos pecados. Nós não vivemos a parte disso, porque se nós vivemos fora dessa realidade da morte de Jesus Cristo na cruz, na verdade nossos pecados não foram perdoados e nós ainda somos devedores à lei. Então estamos vivos para a lei, mas não é assim, como se ele dissesse, claro que não é assim. Se Cristo morreu por nós, então nós morremos com Ele na cruz. Isto é, morremos para as exigências da lei, para a lei nós estamos mortos, isso é um tapa na cara dos judeus, né? Estamos mortos para a lei e estamos mortos para o pecado, já estamos justificados do pecado, então o pecado não tem mais força em nós. Isso que significa estar morto com Cristo. E ele diz, ora, se ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Então, se nós morremos para o mundanismo, para o pecado e para a exigência da lei, estamos vivos para quê então? Estamos vivos para quê? Se todos que vivem nessa terra estão debaixo da lei, estão sujeitos ao pecado e à condenação, e nós morremos, se nós morremos para isso, então estamos vivendo para que esfera de vida? Para a esfera de vida de Jesus Cristo. E aí ele passa a falar abaixo que a esfera de vida em Jesus Cristo é servir as pessoas e é insistir com as pessoas e é trabalhar junto às pessoas para que aceitem o ministério de reconciliação de Deus, para que também essas pessoas morram para o mundo, morram para a lei, morram para o pecado e renasçam como novas criaturas para uma nova esfera de vida. É difícil acompanhar o raciocínio de Paulo, né? Não é fácil não. E tem que entender o seguinte, né? Hoje a gente vai escrever uma carta, bota abre o Word no computador e acho que esse aqui não ficou bom. Vou tirar esse parágrafo daqui, vou pôr lá, vou mudar, vou corrigir isso. Na época de Paulo não. Papel era muito caro, tinta muito caro, não era qualquer um que tinha, e ele não escrevia, ele ditava, então ele tinha que tomar muito cuidado com o que escrevia. Aí se ele escrevia uma coisa difícil de entender, ele tinha que escrever uma explicação embaixo, porque não dava para refazer no Word. Não dava para deletar e escrever de novo, não. Então é complicado. Tem que levar isso em conta, viu? Nós vivemos um mundo de modernidade tecnológica totalmente diferente do que se vivia naquela época. E a partir do versículo 16, aproveitando esses 7 minutos que faltam, assim, daqui por diante, não reconhecemos ninguém segundo os padrões humanos. O que significa isso?
Como que não reconhece ninguém segundo o padrão humano? Algum de vocês aqui se casou quando não era crente? Casou antes de se converter? Alguém aqui se casou antes de se converter? A senhora, os irmãos também, né? Permita, irmã, já que o casal está aqui, usá-los como exemplo, tá? Então, vocês se conheceram, antes de serem crentes, se conheceram de um ponto de vista meramente humanos, certo? Com interesses humanos, perspectivas humanas, ainda que se amassem, acredito que sim. Mas depois que vocês se converteram, eu tenho certeza disso, que vocês passaram a se olhar com olhos diferentes, continuam a se amar, a se respeitar, mas agora como se Cristo estivesse olhando através dos olhos de vocês, não é verdade? O sentimento que um tem pelo outro agora é trabalhado em Cristo Jesus. Isso Paulo está dizendo aqui. Não vivemos mais, não olhamos mais para as pessoas segundo padrões meramente humanos. Eu estou usando um casal como exemplo, mas isso é para todas as pessoas. Antes de me converter, eu podia ter ódio de um vizinho e querer matar, e estar bolando até planos para matar. Depois que eu me converti, eu não estou olhando mais para aquele vizinho da perspectiva humana. Estou olhando da perspectiva do Senhor. É assim que eu devo fazer? Ainda que eu sinta raiva no meu coração, mas é isso que eu devo fazer? Já começa a mudar minha visão. A nossa cosmovisão, a visão do todo, passa a mudar depois que nós nos convertemos. E Paulo está usando isso aqui dizendo, não reconhecemos ninguém segundo os padrões humanos. Ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo os padrões humanos, agora não conhecemos mais desse modo. Paulo não deve ter visto Jesus pessoalmente, mas ele conheceu através do que os outros falaram. E ele tinha ódio de Jesus, ele perseguia os cristãos. Ele levava o cristão à morte, ele se converteu, ele deixou tudo isso para trás. Como se dissesse, o que eu pensava de Cristo, o conhecimento que eu tinha dele antes de me converter, mudou. Meu padrão agora, minha cosmovisão mudou, agora eu vejo Cristo de outra maneira. Não é mais segundo padrões humanos. Portanto, se alguém... Olha só a conclusão que ele chega depois disso. Portanto, que declaração maravilhosa. Esse aqui é um versículo áureo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Essa aqui é uma declaração, um versículo muito repetido, né? Então, encerrando aqui, sendo este o último ponto do nosso estudo, a nova criatura tem uma nova visão das coisas do mundo. Por quê? Pelo simples fato de ser uma nova criatura. Deus não fez uma funilaria em nós. Pegou a imagem toda cheia de ferrugem, e deu uma lixada, colocou massa, lixou e pintou por cima. Daqui a 2, 3 anos aquela massa despenca e aparece ferrugem de novo. Deus não fez isso. Deus não fez uma funilaria no Hermógenes nem em você. O que Ele fez? Ele deu uma nova vida para você. Uma nova natureza. E o que Paulo quer dizer com isso daqui para diante é: você precisa agora vestir a camisa de ser uma nova criatura e viver dessa maneira. Como? Em primeiro lugar, não ser materialista. Segundo, se preparar para a mudança para o céu. Terceiro, procurar ser agradável ao Senhor no seu próprio corpo, em tudo. Em quarto, viver no amor do Senhor. E em quinto lugar, ter uma nova cosmovisão, isto é, passar a encarar as coisas agora a partir da visão de Cristo Jesus. E eu vou encerrar mesmo, viu? Só estou procurando o versículo. Ah, bom. Eu ia falar 3, mas a irmã está sendo gentil. Eu não podia deixar passar essa oportunidade aqui de falar desse versículo. Versículo 19. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Ou será que a Bíblia está... Na minha tradução diz isso, viu? Ou será que a sua Bíblia está dizendo que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo os eleitos? A minha diz o mundo. O que significa isso? Se Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, então por que o mundo não está reconciliado com Deus? Você se lembra de que Jesus falou que o Espírito Santo convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo? E ele disse assim: do pecado porque não creem em mim. Ele não falou do pecado porque está todo mundo morto no pecado que cometeu até agora. Ele disse do pecado porque não crê em mim. Por quê? Porque Deus
fez a obra gigantesca de reconciliar toda a humanidade no sacrifício de Jesus Cristo. Mas isso só é válido para quem crê. Todas essas pessoas que estão no mundo afora, de todos os povos e religiões, todas essas pessoas foram alvo da reconciliação na cruz. A reconciliação, Deus fez isso. Jesus morreu por cada uma dessas pessoas para reconciliar cada uma delas consigo mesmo. Mas vai depender do quê? Da pessoa querer aceitar. Tendo em vista isso, irmãos, de que a reconciliação não é automática, não é por eleição e não é irresistível, o que nos resta então é nós tomarmos para nós o ministério da reconciliação e atuarmos como embaixadores de Deus e falarmos às pessoas: reconcilie-se com o Senhor, porque Jesus Cristo morreu por você também. Amém, irmãos? Deus abençoe. Até a próxima.